crer. Deus vai fazer algo tremendo na tua vida. Tu vai pensar que é sonho, mas é realidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero concluir lá aquela pregação dos pilares. Quem estava na outra, foi sexta-feira, nós começamos a falar dos pilares. Quem lembra? Quem estava aqui, levanta a mão. Oh, glória a Deus. Primeiro pilar, quem lembra? Hein? Estou ouvindo barulhozinho lá no fundo. Primeiro é o quê? Segundo, a palavra de Deus. Tá? Então falta mais dois, que nós vamos concluir agora para fechar este quadro, que são louvor e oração. Amém? Louvor e oração. Então o que é louvar? Louvar é elogiar. Amém? O louvor é um elogio. Então nós, como igreja de Deus, nós louvamos a Deus, nós elogiamos a Deus pelos seus atos poderosos. Quem consegue entender isso? Nós louvamos a Deus pela sua grandeza, pelo seu poder, pelas suas grandes maravilhas, pelas suas grandes sabedoria. Nós louvamos a Deus pela sua grande força. Então nós elogiamos a Deus por isso. Deus lá no Êxodo, ele falou para Moisés celebrar Páscoa. O que era a celebração da Páscoa lá no Êxodo? Era para eles fazer uma festa, para eles lembrarem das 10 pragas do Egito. Como Deus tirou eles lá do Egito com mão poderosa. Então a Páscoa era para servir de memorial. Deus falou assim: quando os filhos, quando os netos de vocês perguntarem que festa é essa, vocês vão me honrar, vocês vão glorificar o meu nome. Vocês vão dizer: essa festa aí foi quando Deus nos tirou do Egito com mão poderosa. Deus mandou as 10 pragas, não para o povo de Deus, mas para o povo do Egito, e libertou o seu povo. Você lembra quando Jesus te tirou do Egito? Você lembra? O último dia seu lá no Egito, talvez você estava até querendo se matar, talvez você estava querendo jogar tudo para o alto, talvez você estava querendo fugir de estado. Jesus falou: isso fica aqui mesmo, macho. Eu vou mudar a tua história, tá? O nosso último dia de cativeiro, de escravidão. Então nós temos que louvar a Deus por isso. Tem um hino um corinho que eu gosto muito. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Amém?
na presença dos ídolos, na presença dos deuses falsos, você vai louvar o Deus verdadeiro, dizendo: você não é nada, a pedra não é nada, o barro não é nada, a madeira não é nada, o meu Deus é que é Deus. Na presença dos deuses, na presença das imagens, na presença da mentira, você vai dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. Amém? Abra aí sua Bíblia. Praticamente nós vamos ler só em Salmo, quando fala de louvores. 22, Salmo 22, aleluia. Salmos 22, aleluia. Versículo 3. Quem achou? Então diz assim: porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Vamos ler de novo? Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Então Israel representa a igreja. Então Deus é santo e Ele habita em meio aos louvores da sua igreja. Amém? Ele habita. Irmão, habitar é algo tremendo. Habitar é ocupar como morada. Então Deus habita entre os louvores da sua igreja. Então habitar é morar. Então, se nós estiver louvando o tempo todo, Deus mora no nosso meio. Deus mora em você. Se você estiver louvando o tempo todo, elogiando, glorificando, exaltando, engrandecendo, a presença de Deus vai estar sempre ocupando a sua casa. Então por isso que fala que Ele habita entre os louvores. E se Deus habita no nosso meio, aí a coisa é diferente. Se Deus habita no nosso meio, nós temos força, sim ou não? Se Deus habita no nosso meio, nós temos alegria. Se Deus habita no nosso meio, nós temos paz. Se Deus habita no nosso meio, nós temos prosperidade. Então nada nos falta se Deus estiver no nosso meio. Tá? Então qual é o remédio para trazer a presença de Deus? Louvar. Por que louvar? Porque louvar, ele inclui tudo. Irmão, só louva a Deus quem crê na palavra. Sabia disso? Então, se você louva a Deus, você está na palavra. Porque só vai louvar a Deus quem Deus fez alguma coisa. Então ele vai estar na palavra. Irmão, louvar é diferente de cantar. Quem consegue entender isso? Louvar é diferente de cantar, porque o louvor é elogio. Você vai elogiar Deus pelo que Ele fez na sua vida. Moisés, nós vamos ver daqui a pouco, no Gênesis 15, no Êxodo 15, quando Deus abriu o mar vermelho, Moisés foi louvar a Deus.
Senhor, eu te louvo, porque tu és grande, tu és poderoso, tu és forte, tu és santo. O Senhor abriu este mar, nós passamos em terra seca. Depois veio ali Faraó, os seus cavaleiros, você matou ele nas águas, nos protegeu. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Elogiando, louvando pelos seus atos poderosos. Irmão, tanta coisa que Deus já fez na nossa vida, quantas maravilhas Jesus já fez na sua vida, mas você não louva a Deus, não fala, não agradece. Fale para todo mundo que Jesus fez na sua vida. Fale para todo mundo a tranqueira que você era, o ser imundo que nós era e quem você é hoje. Isso é louvar a Deus. Chegue diante dos ímpios e falou: filho, você acredita em milagre? Eu acredito. Não, eu sou um milagre. Oh, glória a Deus. Porque eu estava perdido, Jesus me transformou, Jesus me resgatou, mudou a minha história. Eu sou um milagre de Deus. Então isso é louvar a Deus, é elogiar a Deus. Amém? Vamos lá rapidinho no Êxodo capítulo 15. Aleluia. Às vezes muitas pessoas cantam, mas elas nem entendem o que elas estão cantando. Isso não é louvor. Então verdadeiro louvor é quando você sabe o que você está cantando. Um louvor desse que nem nós cantamos, esse corinho é muito forte, irmão. Olha a palavra, Deus forte como Jeová. Tu conhece algum outro? Não tem outro que eu conheça não, meu irmão. É Ele mesmo. Não tem Deus forte como o nosso Deus. Amém? Acharam o Êxodo 15? Diz assim: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente fez o quê? Se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Olha só esse cântico: o Senhor é a minha, o quê? Força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Vamos ficar só até aqui. Amém? Então isso é cântico, isso é louvor, tá? Então ele fala assim: portanto farei uma habitação a Ele. Você já fez uma habitação para o Senhor? Hein? Você já fez a casa de Deus? Já preparou a casa de Deus? A casa de Deus é você. Você já preparou para Ele morar? Você já preparou a casa para Ele permanecer? Você já preparou o ambiente para ele ficar? Então Moisés dizendo: então eu vou preparar uma habitação para o meu Senhor. Está dizendo: eu vou preparar a minha vida para Ele. Vou preparar o meu coração para o Senhor. Amém? O Senhor habita dentro de você. Amém? Glória a Deus. O Senhor é varão de guerra. Irmão, Deus é Deus de guerra. Deus é Deus de estratégia. Tem uma outra palavra que fala que Deus nunca perdeu uma guerra. Deus nunca perdeu uma guerra e nunca vai perder. Então, se Ele é varão de guerra, se Ele é Deus de estratégia, e nós servimos a Ele, nós obedecemos a Ele, nós vamos ter vitória, porque nós vamos aprender as estratégias do Senhor. Amém? Muitas das vezes nós queremos vencer pela força.
Nós não vamos vencer pela força. Nós vamos vencer pelo Espírito Santo, que vai nos dar estratégia de trabalho. Amém? Deus dá estratégia para o seu povo. Deus dá condição para o seu povo. Deus dá sabedoria para o seu povo. O que nós precisamos não é de força, mas sim de sabedoria. Não é só da força do braço, mas a força da mente. Diga assim: eu preciso da força da minha mente. Pronto. Se nós usar nossa mente, se Deus abrir a nossa mente, se Deus nos encher de inteligência, nós vamos vencer tudo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Volte lá para o Salmo 119, aleluia. Salmo 119. Maior salmo que existe. 119, 164. Eita, glória a Deus, ó, coisa forte. Aleluia. Irmão, sabe por quê que às vezes nós se deparamos com muita tristeza na nossa vida, mesmo depois de crente? Porque a gente esquece do que Deus fez por nós. E a gente não pode esquecer. Tá? As coisas que Deus já fez, você não pode esquecer. Alguns dias atrás aí eu estava meio triste, pensativo, e eu fui orar. E Deus falou para mim: filho, sabe por que você está triste? Porque você esqueceu das minhas promessas. Às vezes muitas pessoas aqui já tiveram promessa, só que ela não lembra mais. Ela nem lembra mais o que Deus prometeu para ela. Por isso ela anda triste, pensativa. Estou sozinha, Deus me abandonou. Irmão, toda promessa ela é futuro. E Deus fala que o que Ele promete, Ele vai cumprir. Então, de vez em quando, pare e veja o que Jesus já fez por você. Faça que nem o Samuel Mariano: cadê tua cama? Esqueceu que era paralítico? Esqueceu que estava há 38 anos numa cama? Cadê a cama? Largou a cama. Esqueceu do milagre. Esqueceu do encontro com Jesus. Esqueceu da promessa. Aí vem a solidão, vem a tristeza. O povo estava lá no Egito. Eles começaram a orar só para a escravidão. Eles esqueceram que eles eram filhos da promessa. E começaram a ficar angustiados, tristes. Mas um dia alguém no meio dele falou: filho, Abraão tinha um Deus, Jacó tinha um Deus, Isaac tinha um Deus. Vamos clamar o Deus dele para ver o que acontece. Eles se lembraram do seu Deus. Eles se lembraram que eles eram filhos da promessa. E o milagre aconteceu. Então diga assim: eu sou filho da promessa. Amém? Não esqueça isso. Aleluia, que você é filho da promessa. Então Salmo 119, versículo 164. 7 vezes num dia faço o quê? Te louvo pelo juízo da tua justiça. 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça. 164.
a 5. Olha só, muita paz tem os que amam a tua lei, e para elas não há tropeço. Olha só, então muita paz tem aqueles que amam a lei do Senhor, e para ele não há tropeço. Então, se nós amar a lei de Deus, nós não vamos só ter paz, nós vamos ter muita paz, um pouquinho a mais, tá? E nada vai ser impedimento para você, não vai ter tropeço nenhum. O será vai sair da sua vida. Será se eu consigo? Será se eu posso? Será se dá certo? Irmão, quem ama a palavra de Deus não tem tropeço. Você consegue tudo em nome de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Se é o Senhor que me fortalece, eu posso tudo. Eu vou conseguir fazer tudo. Eu vou conseguir realizar tudo em nome de Jesus. Aquilo que eu me dedicar a fazer, se eu buscar a Deus, se eu confiar na palavra, se eu confiar no Senhor, vai dar certo. Quem crê dessa maneira? Tá? Então o salmista está dizendo: eu te louvo 7 vezes ao dia. Sabe que Deus, pegando esse versículo, sabe o que estava acontecendo com esse homem? O que Paulo ensinou: andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Se tu ficar o tempo todo lembrando do que Jesus já fez por você, meu irmão, é só vitória. Quem consegue entender? Se nós lembrar todo dia, 7 vezes ao dia, o que Jesus fez por você, aleluia, o diabo jamais vai conseguir colocar tristeza no teu coração. O diabo jamais vai conseguir te tirar do foco. Amém? Glória a Deus. Salmo 146, aleluia. Vocês estão entendendo alguma coisa? Oh, glória a Deus. Irmão, o salmista aqui é fera, hein? Glória a Deus. Acharam? Então diz assim: louvai ao Senhor, ó minha alma. Louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante o quê? A minha vida. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto que viver. Enquanto nós viver, nós temos que cantar louvores ao Senhor. Te louvarei, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Enquanto eu viver, eu vou estar falando do Senhor. Enquanto eu viver, eu vou estar anunciando os feitos do Senhor. É benção. É. Irmão, para pregar, você não precisa esperar para ler a Bíblia toda. Como a gente costuma falar, a maior pregação é o seu testemunho vivo. Sim ou não? Você vai falar com precisão. Irmão, quem mudou a sua vida? Jesus. Irmão, quem te curou? Jesus. Então louvar é simplesmente falar, anunciar os feitos do Senhor.
Por isso que o louvor é um pilar forte, tá? O Jó, eu sempre gosto dessa palavra. Jó fala que, Senhor, antigamente eu te conhecia só de quê? De ouvir. Jó conhecia a Deus só de ouvir. E ele ouvindo de pai para filho, dos seus antepassados, mesmo só de ouvir, nada acontecendo ainda na vida dele, ele já cria, ele já tinha uma fé tremenda. Aí agora ele fala assim: agora os meus olhos te contemplam. Ele falou: agora eu sei verdadeiramente que o meu Redentor vive. Agora eu creio mais e mais que Ele é tremendo na terra. Porque ele tinha perdido tudo. Mas ele não negou, não blasfemou, não perdeu a sinceridade. E Deus restituiu tudo, no de repente. Dá um segredo para você. Quando que Jó mudou, Deus mudou a história de Jó? Quando ele orava praticamente pelos seus inimigos. Olha a bênção que nós estamos perdendo, sim ou não? Deixando de orar pelos inimigos. Ore pelos teus inimigos com amor, com fé. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua sorte. Enquanto Jó orava ali pelos seus amigos que se tornaram inimigos, porque Deus enviaram ele com um propósito, eles fizeram tudo diferente. Deus falou: Jó, ore por eles, para que eu tenha misericórdia deles. Enquanto Jó orava, Deus ia mudando a história de Jó. Amém? Então um dos segredos é orar pelos nossos inimigos. Porque você está fazendo algo tremendo, irmão. Você está fazendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Deus veio para evangelizar a paz. E Deus veio para quebrar as contendas, para desfazer as brigas, para quebrar as inimizades. Quando nós oramos pelos nossos inimigos, nós estamos quebrando as inimizades. Estamos entrando no centro da vontade do Senhor. Deus se alegra. Amém? Você está fazendo a vontade do Senhor. Glória a Deus. Salmo 149, bem aí pertinho. Aleluia. Vamos ler aqui do 1. Aleluia. Acharam aí? Ele fala assim: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. É o versículo 1. E o seu louvor na congregação dos santos. Vou ler de novo. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. E o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Olha só o recado para nós. Se alegre naquele que o fez. Olhe para você, perfeito, narizinho, braço, perna, cabelinho, dente, perfeito, bonito. Vamos se alegrar por isso. Mas às vezes, a maioria das vezes, nós se olha no espelho. Acho que eu vou tirar a barriga, vou tirar o nariz, a orelha é grande demais. Não está satisfeito com o que Deus fez. Então ele fala: alegre com o seu Criador. Se alegre com o que Deus fez. Amém? Glória a Deus. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozije-se os filhos de Sião no seu rei. Louve o seu nome com quê? Com flauta. Cante-lhe o seu louvor com adufre e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com o quê?
com a salvação. Ele adornará os mansos com a salvação. Irmão, esse manso aqui, o significado desses mansos aqui é pessoa humilde. E o que é uma pessoa humilde? É uma pessoa entregue ao domínio de alguém. Então esse manso aqui é um servo de Deus. Deus, aleluia, vamos traduzir isso aqui assim: porque o Senhor se agrada do seu povo, Ele adornará os seus servos com a salvação. Tá? Aqueles que o servem, aqueles que o obedecem, aquele que tem a sua vida entregue a Ele, Ele adorna, Ele enfeita com a salvação. O enfeite da igreja, o enfeite dos santos é a salvação. O nosso troféu é a salvação. O nosso maior presente de Deus, a nossa maior recompensa como cristão é a salvação. Ele nos enfeita com a salvação. Amém? Você tem que zelar por ela. Você tem que cuidar dela. Você não pode perder ela por nada. Senão você volta a ser escravo do diabo. Glória a Deus. Versículo 7, vou ler de novo. Exulte os santos na glória. Cantem de alegria no seu leito. Aí ele fala aqui: esteja na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas suas mãos. Então nós temos duas armas tremendas, duas armas poderosas: os altos louvores de Deus na nossa boca, na nossa garganta, e a espada de 2 fios na sua mão. Então nós temos que ter louvores e temos que ter palavra, sim ou não? Você está armado, crente, e muito bem armado. Se você sabe louvar a Deus, se você sabe elogiar a Deus, se você consegue elogiar a Deus e tem a palavra de Deus gravada no seu coração, você está muito bem armado. Irmão, uma das maiores armas do diabo é fazer a gente murmurar contra Deus. Sabia disso? Por isso que ele se levanta o inimigo, levanta uma perseguição, levanta algo que é para nós blasfemar contra Deus. Então, em vez de nós blasfemar, nós vamos o quê? Louvar, agradecer. Surgiu uma luta, vou fazer o quê? Agradecer. Oh, glória a Deus. Quem já entendeu esse mistério? Faltou o arroz, vai fazer o quê? Louvar. Senhor, muito obrigado, vou fazer um jejum forçado. Glória a Deus, aleluia. Tudo agradecer, não faça a vontade do diabo, não. Que vida miserável, que vida de crente é essa? Eu vou largar tudo, vou servir o... Não, irmão. É isso que ele quer. Ele quer arrancar de ti a salvação. Quando ele foi diante de Deus, a luta com ele, o desafio dele, Deus, foi fazer Jó blasfemar, sim ou não? Foi fazer Jó entristecer a Deus. Todos os que murmuraram no deserto morreram. Deus não gosta de murmuração, mas Ele gosta de louvores, agradecimentos, pessoas gratas a Ele. É isso que Deus gosta. Quanto mais você fizer isso, mais papai vai derramar sobre a sua vida. Quanto mais se louvar, quanto mais se agradecer, quanto mais se bendizer o nome do Senhor, mais Ele vai derramar sobre a sua vida. Amém? O Salmo 34, para nós encerrar aqui. Aleluia.
Eita, coisa linda. Dai-nos graça, meu Senhor. Acharam aí? Quem achou? 34, primeiro. Diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha onde? Na minha boca. Os louvores a Deus têm que estar continuamente na nossa boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Olha que versículo lindo aqui. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Amém? Busquei ao Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Então, quando nós vamos invocando a presença de Deus, Deus ele vai nos respondendo e ele vai tirando de nós os temores, que é os temores, os medo. Quem tem medo aqui? Às vezes nós temos medo de muitas coisas. Então nós precisamos de coragem. Nós precisamos de ousadia. E essa ousadia ela vem de Deus. Essa ousadia ela vem do Espírito Santo. Então, para que ela chegue entre nós, nós temos que invocar a presença de Deus. Nós temos que louvar a Deus. E Deus vai nos responder. E os medos vão embora. Irmão, lá em São Paulo, quando eu tirei minha carta, pastor Henrique veio embora para cá abrir essa igreja. Eu tirei carta de carro e de moto. Deus me deu a moto. Olha que loucura, o que o medo faz. E eu tinha um carro da igreja também disponível. Só que eu fiquei com medo de dirigir carro. Eu não tinha coragem de ir para o trânsito com o carro. Entrar dentro do carro, me tremia todinho. As pessoas me convidavam para levar alguém no hospital. Olha que loucura. Eu pegava o esposo da irmã Valéria, que não tinha carta, para ir comigo, porque tinha medo de dirigir. Aí o que papai fez? Papai falou assim: já que você tem medo, você não tem medo de moto, eu vou tirar a tua moto. Aí eu quero ver se tu não pega o carro. Roubaram minha moto, foi revelado. Eu acabei de sair do culto, teve um culto num lugar chamado Jardim Ângela. O profeta falou: olha, Deus vai te tomar essa moto. É Deus, tá? Só que eu não pensei que era muito rápido. Saí do culto, descemos 4 quarteirão. Quando eu parei no farol, 2 abençoados lindos de Jesus falou: perdeu. Eu falei: tão cedo? Foi, perdeu. Calma, meu filho. A moto morreu, que ela estava ruim de pegar. Vai tio, tem segredo? Eu falei: tem não, vou ligar de novo para vocês. Liguei, vai embora, tá? Foi embora. Aí eu tive que pegar o carro, crente, tremendo, com medo. Mas agora, irmão, eu me alegro, eu louvo a Deus. Toda vez que eu pego a BR, agora quando acaba o medo, a gente se sente a mortadela, sim ou não? Aí você vai só com uma mão agora. Aí você acha bonito demais. Então você louva a Deus. Então toda vez que eu pego uma BR, por isso que eu não gosto de correr muito, eu gosto de aproveitar as estradas devagarzinho, curtindo, porque Deus me tirou o medo. Eu achava que nunca ia conseguir fazer isso, mas Jesus tirou do meu coração.
Amém? Então, se nós invocar, se nós buscar a presença de Deus, Deus tira da sua vida o medo, porque Deus quer ver você prosperando, Deus quer ver você avançando, Deus quer ver você crescendo. Mas se o medo não sair, para onde que nós vamos? Para lugar nenhum. Então Jesus tira o medo, te dá ousadia, te dá coragem para nós vencer, em nome de Jesus. Tem gente que tem medo do sucesso. Eu tinha medo do sucesso. Perdi várias oportunidades de trabalho, porque eu tinha medo de ser um gerente. Eu tinha medo de ser um responsável de uma empresa. Eu achava que eu não conseguia. Tinha medo. Então Deus vai tirar o medo da sua vida e você vai vencer. Louve a Ele, invoque a Ele, adore a Ele, engrandeça a Ele. Você vai ser uma coluna forte, você vai ser um líder forte, você vai ser um empresário forte. Tem gente que tem talento tremendo, mas ele não consegue avançar, não consegue porque ele tem medo de vencer. E é Jesus que vai tirar esse medo da nossa vida. Amém? Quem crê nisso? Glória a Deus. Então acabamos com a terceira coluna, com o terceiro pilar, louvores. Agora nós vamos para oração e o jejum. Abra em Marcos 11, 24. Aleluia. Marcos 11, 24. Louvado seja Deus. Acharam? Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e te-lo-eis. Vou repetir de novo. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, credes que eu ter-lo-ei e o receberei. Então a oração, nós já temos que orar com essa convicção, que nós vamos receber. Nós não podemos orar só por orar. Nós temos que orar com fé. Jesus está dizendo aqui, se tu orar crendo, você já recebeu. Tá? Tem que orar com fé. Eu estava lendo aqui uma palavra, e para aumentar a certeza que nós vamos receber aquilo que nós pedimos, abra aí 1 João. Louvado seja Deus. 1 João 5, 14. Oh, glória. Acharam aí? Primeira João, lá nas cartas de João, lá no finalzinho, pertinho do Apocalipse. 1 João 5, 14. Ele diz assim, ó, esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Então olha aqui para mim. Para nós ter mais certeza que Deus vai responder a nossa oração, nós temos que fazer ela com fé, e nós temos que fazer ela segundo a palavra de Deus. Amém?
Nós temos que fazer as nossas orações em cima da palavra de Deus. Um exemplo, vamos lá. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que venha ser salvo e venha ter conhecimento do Senhor. Amém? Essa é a vontade de Deus. Então, se eu me colocar na posição todos os dias para Deus salvar esta cidade, para Deus salvar o perdido, Ele vai salvar ou não? Vai, porque é a vontade dele. Quem crê nisso? É a vontade dele salvar o povo. Então, se nós orar, se nós colocar esse propósito no nosso coração, se nós crermos desta maneira, ele vai fazer. Então, o nosso trabalho é conhecer a palavra e orar em cima da palavra. Eu vou orar pedindo aumento de salário. Senhor, eu quero um aumento de salário. Eu quero um salário melhor, porque eu quero aumentar o meu dízimo. Eu quero aumentar a minha oferta. Eu quero aumentar a minha ajuda para com o meu próximo. Deus vai te dar ou não? Essa é a vontade de Deus, irmão. Pode orar e espere que você vai receber, porque você está em cima da vontade do Senhor. O Tiago falou: pedis, pedis, não recebeis, porque pedis mal. Às vezes o que nós pedimos é para o nosso proveito só, é somente para nós, não é para Deus. O apóstolo Paulo falou, olha assim, nós não devemos, aleluia, pensar só no que é nosso, mas no que é de Deus, pensar na causa de Deus. O cristão, em primeiro lugar, tem que pensar na causa de Deus. Se nós estivermos no centro desse pensamento, a sua resposta vai chegar, não tenha dúvida disso. Quem consegue entender isso? Então, vou ler aqui de novo. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se a sua petição for em cima da palavra, em cima da vontade de Deus, diga assim: eu já recebi. Em nome de Jesus. Se for em cima da palavra, você já recebeu. Quem crê nisso? Mateus 17:14. Aleluia. Mateus 17. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Acharam? Então diz assim: quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-lhe aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando sofrereis? Trazei-me aqui. E respondeu Jesus, e repreendeu Jesus o demônio que saía dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então o discípulo, aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta castra de demônio
não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. Amém? Então Jesus, os discípulos ficaram ali envergonhados, ficaram ali entristecidos porque não puderam expulsar os demônios. E Jesus falou: por causa da sua pequena fé. Só que Jesus também explica embaixo, falou assim: olha, também não é só por causa da pequena fé de vocês. Essa castra de demônio, castra ela quer dizer qualidade. Ele está dizendo, essa qualidade de demônio, ela não sai senão pela oração e pelo jejum. Se eu tiver fé, mas se eu não tiver uma vida de oração e de jejum, nós não vamos conseguir expulsar os demônios. Quem consegue entender? Pastor, mas eu tenho fé. Mas só que nós temos que ter poder. Nós temos que ter santidade. O demônio tem que olhar em nós e de longe já sentir a presença de Deus. Quem consegue entender isso? O Espírito Santo que tiver em nós já tem que incomodar o demônio. Então isso vem por uma vida de santidade. Então quanto mais nós orar, é melhor. Quanto mais nós jejuar, é melhor. Quem consegue entender isso? Então certas castas de demônios, ela só sai com jejum e oração. Tá? Tem demônio que ele sai rápido, mas tem demônio mais resistente. Tá? Se nós não orar mais, se nós não jejuar mais, eles não conseguem sair. Amém? Às vezes tem coisa no nosso lar que não está dando certo, porque às vezes tem demônio resistindo em ficar em sua casa. Então nós temos que orar mais, temos que buscar mais, e ele não vai suportar e vai sair dos seus caminhos. A Bíblia vai falar que Daniel orou. Gabriel veio trazer a resposta, como todo mundo já sabe, mas ele foi impedido de passar. Os demônios impediram ele de chegar até Daniel. Nas regiões celestiais, Gabriel foi impedido de passar. Ele teve que pedir socorro ao arcanjo Miguel para ajudar ele a passar pelos demônios. Então muitas coisas que ainda não estão acontecendo na nossa vida, porque precisa de mais oração. Quem consegue entender? Precisa de mais oração, precisa de mais jejum, para que as forças do inferno, para que as potestades de Satanás, verdadeiramente ela seja destruída de uma vez, verdadeiramente o mal saia de uma vez, e aí as coisas mudam, as coisas acontecem, o ambiente fica leve, as coisas vão funcionando, em nome de Jesus. Amém? Para nós encerrar, Atos 12, louvado seja Deus. Atos 12. Vamos só ler aqui o 12. 12:4 para dar uma adiantada. E havendo prendido, o encerraram na prisão, entregando a quarto quarteto de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua
oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o quê? O anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Amém? Então, o que Deus ele quer de nós, irmão? Contínua oração. Amém? Nós temos problema. A igreja de Deus, ela está passando uma grande luta. Vocês pensam que a igreja de Deus agora ela está bem? Irmão, está tendo muita ira da parte do diabo contra a igreja de Deus no momento. Está tendo muitos planos diabólicos, secretos, para destruir a igreja de Deus, para parar a igreja de Deus, para dividir a igreja de Deus. E se nós não orar constantemente, incessantemente, se nós não fizer isso, a igreja de Deus pode ser atingida. Quem consegue entender? Então nós temos que fazer constante oração para ir quebrando todo império do diabo, para ir quebrando todo projeto de Satanás, todo levante de Satanás contra a igreja de Deus. Se a igreja não se fortalecer em oração, quando eu falo igreja, não fala só o nosso ministério, é a igreja do mundo, a igreja brasileira. Tá? Se nós não se levantar em oração constantemente, muitos ataques podem chegar na igreja. Tá? Então nós temos esse desafio. Pedro estava preso, mas a igreja fazia o quê? Orando. Ele estava orando para quê? Para Deus livrar Pedro. E Deus enviou o anjo, e ele foi solto. Oh, glória a Deus. Então, se nós orar, as coisas de Deus vão se manifestar, os planos do diabo vão ser quebrados, em nome de Jesus. Vai ouvir mensagem de Deus. Você sabia, se você começar a orar, Deus vai começar a te dar mensagem, Deus vai preparar mensagem para você. Porque as mensagens, ela vem do Espírito Santo. É Deus que sabe o que o povo precisa ouvir. A Bíblia, a palavra de Deus, Jesus fala: eu sou o pão da vida. A palavra de Deus é um pão diário. Jesus é que sabe o que você precisa. Jesus é que sabe o alimento que você precisa. E como que nós vamos ter as revelações? Em oração. Na oração ele vai te dar o maná certo. Leva isso para minha filha. Oh, glória. Você vai levar, é o que ela está precisando. Amém? Então nós temos que ter uma vida de oração, em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu? Aleluia. Então guarde, vamos para ficar bem gravado. Fala aí primeiro, bem forte, grande. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Pronto. É o remédio do pastor Edvando. Pode tomar todo dia. Cadê ele? Cadê o vaso? Vem cá, vaso. Ele falou que é de 6 em 6 horas para tomar aí. 6 horas você canta uns 200 louvores, né?
depois de 6 horas, 2 horas de Bíblia. Oh, glória! É, irmão. Ler Bíblia, orar, louvar e jejuar. Nós vamos tornar uma igreja forte. Quem sabia disso? Você vai ser aí, ó, firme. Vai vir a luta, você não vai nem esquentar com luta. Vai vir os problemas, você não vai nem esquentar com os problemas. Amém? Feche seus olhos um minutinho, eu vou estar passando o pastor. Glória a Deus. Pai, que